Salve, galera do terceiro ano. Vamos lá, professor Gustavo, matemática. Vamos lá para a nossa matemática 2. Nós estamos agora, da mesma maneira que nós estávamos para a matemática 1, finalizando o livro 2, tudo bem? Então, fica de praxe nós fazermos as atividades propostas, algumas atividades propostas que nós temos para esse livro, certo? Então, vamos lá. A primeira que nós vamos ter, pessoal, é esse exercício daqui. Na aula 5, que seria correspondente à distância entre ângulos e arcos de circunferência, tudo bem? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a canetinha. Na figura, são existidas 7 circunferências. As 6 exteriores, cujos centros são vértices de um hexágono regular de lado 2. Então, aqui ó, olha o que acontece. Nós temos 6 exteriores, tudo bem? Cujos centros são vértices de um hexágono de lado 2. Então, aqui fora, essa região aqui de fora, nós temos um hexágono, certo? E cada um dos centros das circunferências externas está sendo o vértice para este hexágono, tudo bem? Aí ele fala o seguinte, e lembrando que o tamanho que nós temos aqui do nosso lado do hexágono vale 2. Aí ele fala o seguinte, são tangentes à interna. Então, todas essas externas, elas tocam a nossa circunferência interna em um único ponto. Seriam esses aqui, ok? Continuando. Além disso, é tangente a outras duas que são contínuas, ou seja, cada uma delas é tangente 2 a 2 a sua contínua, tudo bem? Seria essa a ideia. Nessas condições, calcule a área da figura sombreada que está em destaque na direita. Tá. Então, vamos analisar aqui o que ele quer. Ele pediu para esse exercício daqui que nós calculemos essa região, que é a região que está interna aqui entre as 6 circunferências externas, tudo bem? Primeira coisa que nós temos. Como que eu faço para conseguir gerar essa figura rachurada, essa parte rachurada que nós temos aqui? Eu posso pensar em pegar o nosso hexágono, certo? E de todo esse hexágono que nós temos aqui, todo esse hexágono por completo, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar somente esses arcos de circunferência. Ok? Então, nosso objetivo para conseguir calcular essa área é fazer a área de todo o nosso hexágono menos a área desses arcos de circunferência. Ou seja, vamos colocar aqui a nossa objetivo, olha só, o objetivo vai ser fazer o seguinte, a área rachurada, ela é igual a nossa área do hexágono, ok? Menos, são quantos arcos? Nós temos 6. Olha só, 1 que apagou, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 áreas de arco. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou escrever esse aqui como sendo o nosso primeiro objetivo. Vamos escrever a área do arco como sendo o segundo. Para não confundir, vamos fazer ele passo a passo para não dar nenhum problema, certo? Então, vamos lá. Vamos mudar aqui a cor. Vou fazer de azul. O primeiro objetivo nosso, que é encontrar a área do hexágono, certo? Olha para esse hexágono. Ele falou que o lado do hexágono mede 2. Então, o que nós temos aqui? Essa medida toda, ela vale 2. Tudo bem? Ou seja, se nós formos parar para analisar, do centro de uma circunferência até o ponto de tangência com a outra circunferência, tem que ser metade. Então, nós temos o raio dessa circunferência
sendo 1. Tudo bem? O que acontece? Quando nós estamos calculando a área de um hexágono, pode acontecer o caso de nós não sabermos ela, ok? Sabermos de cabeça. Mas, o que eu sei? Que se eu pegar um hexágono, que seria um hexágono regular, eu consigo dividi-lo em 6 triângulos equiláteros, ok? Então, cada um desses triângulos é equilátero. O que é um triângulo equilátero? Possui os 3 lados congruentes, ok? E os 3 lados iguais, com a mesma medida, e os 3 ângulos internos congruentes. Então, é isso que nós vamos ter para essa figura daqui. Então, olha só. O que a gente pode fazer? Eu posso pegar e fechar aqui um triângulo, certo? O que nós sabemos para este triângulo? Nós sabemos que todos os ângulos internos são de 60 graus. Ok? Então, vamos colocar aqui 60 graus. Aí, o que acontece? O que é a área mesmo de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, nós temos a base, vale 4. Falta para nós encontrarmos a altura. Olha só, então precisamos encontrar essa medida daqui. Tudo bem? Olha só, aqui será o nosso H. Então, ficou dessa maneira daqui. Fazendo um recorte, nós temos na metade, aqui vai estar valendo 1. Nós temos 60 graus para o ângulo. Vamos mudar aqui de cor para facilitar. Nós temos 60 graus para este ângulo daqui. Ok? E nós temos a altura, ângulo de 90 graus. Então, quem que dá de fazer? Cateto oposto, 60 graus. O H seria nosso cateto oposto, e esse 1 daqui seria nosso cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente. Então, tangente de 60 graus, ele está sendo H sobre 1. Quanto que é tangente de 60 graus? É raiz de 3. Então, nossa altura é raiz de 3 para este triângulo todo. Ok? Só que aí o que acontece? Nós temos que a nossa área do hexágono, ela é feita de que forma? Elas são 6 desses triângulos. Ok? Então, 6 vezes a área de um triângulo que nós temos. Quem que é esse triângulo? Esse daqui, ó, A, ok? Vamos mudar aqui de novo. B, C. Então, ABC é um triângulo que nós temos. Eu poderia ter A, C, D, sendo o nosso segundo, e assim por diante, ok? Mas todos eles são congruentes. Então, o que acontece? Quem que vai ser essa área para esse triângulo? Ela é igual a 6, porque nós temos 6 triângulos iguais, no caso congruentes, vezes área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Ou seja, quanto que vale a nossa base? Nós temos a base, olha só, eu não posso falar que é 1, tudo bem? Porque 1 é somente metade dele. Lembra que a nossa base vai de B até C. Então, 1 e 1 são 2. Então, nós vamos ter 6 vezes 2 vezes a altura. Nós descobrimos que ela foi raiz de 3. Então, raiz de 3 dividido por 2. Simplificando, nós vamos ter 6 raiz de 3, ok? Ele não falou a unidade, então, unidade de área. Essa seria a primeira parte que nós temos para o exercício, ou seja, nós acabamos de calcular o item 1, ok? Agora vamos para o item 2. Este item 2, nós devemos calcular a área de um arco, tudo bem? Quem que seria esse arco? Seria um desses aqui. Então, queremos calcular essa área daqui, ok? Só que, como que nós fazemos para calcular a área de um arco? Ela vai ser o seguinte, qual que é a área de um círculo por completo? Πr ao quadrado. Então, nós vamos ter πr ao quadrado está para 360 graus, assim como a área do nosso setor circular, ou seja, do nosso arco, vamos colocar aqui L, que seria a representação correta, L está para um determinado alfa.
E esse alfa eu preciso saber. Por quê? Porque ou eu calculo a área, ou eu calculo alfa. Os dois ao mesmo tempo não teria como. Então, eu preciso descobrir quanto que vale esse alfa. E é simples. Olha só. Se eu pegar... aqui, vamos fazer nessa partezinha aqui. Vamos mudar de cor. Se eu pegar esse triângulo que nós temos aqui do lado, não é todo triângulo que está interno a esse hexágono não seria o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então vocês concordam comigo que aqui nós temos um ângulo de 60 graus? Só que aqui do lado também temos um ângulo de 60 graus. Então o que acontece? 60 mais 60 é exatamente a abertura que nós temos para este setor circular. Então 60 mais 60, 120. Ou seja, o nosso arco de abertura, que seria dessa maneira daqui, ele é de 120 graus, ou seja, alfa, nós temos 120. Tudo bem? Aí o que nós podemos fazer? Vamos lá. Quanto que vale o raio? O nosso raio foi dito para cada circunferência, ok? Tem que tomar cuidado, cada circunferência tem raio 1, porque se eu vim de B até C é 2, então tem que ser a metade. Então, aqui no R nosso, vamos colocar 1. E 1 ao quadrado, 1. Simplifica 0 e 0. 36 e 12 também dá de simplificar por 12. Ok? Isso aqui nós vimos na matemática 1, que são simplificações dentro de regrinhas de 3, tudo bem? De proporções. Então, aqui nós vamos ter π, que está para 3, assim como a área lateral, a área do nosso setor circular, tudo bem? Ele está para 1. Fazendo a multiplicação, nós temos que a área do setor vai ser 3, na verdade, vezes ela é igual a π. Ou seja, nós temos que a área lateral é igual a π sobre 3. A área lateral não, professor. A área do setor. Ok? Isso aí é para 1. Com isso, o que nós podemos ter agora? Nós podemos finalizar o exercício. Porque o que ele pediu? Ele falou que a área rachurada, que é essa daqui que está aqui em cima, ela vai ser quem? Ela vai ser a área do hexágono, que é quanto? Raiz de 3. Não, professor. Raiz de 3 é de 1 só. Isso aqui é a altura, na verdade. Aqui, ó, 6 raiz de 3. Ok? Temos 6 raiz de 3. Menos, ok? Porque nós estamos retirando, na verdade, a área dos setores. Menos 6 vezes π sobre 3, que é de 1 só. Simplifica, simplifica. Nós temos 6 raiz de 3 menos 2π. E essa aqui seria a nossa área, tudo bem? Para essa região rachurada que nós temos aqui. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida pode entrar em contato, ok? Vamos lá. Agora, para a letra B. O perímetro da figura que delimita a região sombreada. Então, vamos analisar aqui. O que é perímetro da região que delimita? Seria toda essa parte daqui. Aqui, 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 aqui e aqui. O que acontece? Nós temos um L em cada uma dessas partes, que seria o arco, ok, do nosso setor circular. São quantos? São 6. Mas vamos fazer qual que é a medida L de um só e depois multiplicar por 6, tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Olha só. Nós sabemos que existe uma relação entre comprimento e ângulo de abertura. Então, olha só, comprimento para ângulo. Comprimento. Qual que é o comprimento de uma circunferência por completa? Seriam 2πr. Isso aqui é feito a partir de 360 graus. Mas agora queremos buscar qual que é do setor, comprimento do setor, com a abertura de 120. Novamente, o nosso raio é 1,
Então, aqui vezes 1. Simplificam-se os zeros, podemos simplificar tudo por 12. Ok? Então, para nós vamos ter esta proporção. 2π está para 3, assim como L está para 1. Multiplicando cruzado, nós temos 3L é igual a 2π. Ou seja, L é igual a 2π sobre 3. Só que o que acontece aqui? Isso daqui é somente de 1. Então, para nosso comprimento total, nós vamos fazer o quê? 6 vezes a nossa medida L. Ok? Então, 6 vezes 2π sobre 3. Podemos simplificar sobrando 2, ok? Então, o comprimento vai ser 2 vezes 2, 4π unidades de comprimento, ok? Essa é a nossa ideia para este exercício. Ficou claro, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Indagações? Questionamentos? Olha lá, ó. Vamos lá para a próxima agora, ok? Aula 6, agora vamos fazer classificação dos triângulos, condição de existência e reconhecimento, ok? Número 1 da Unicamp. Olha só. A figura abaixo exibe um triângulo com lados de comprimento ABC e ângulos internos θ, 2θ e beta, como podemos representar aqui na figura abaixo. Supondo que o triângulo seja isósceles, determine todos os valores possíveis para o ângulo θ. Então, primeiro, o que é um triângulo isósceles? Precisamos lembrar disso daqui. Triângulo isósceles, ele é um triângulo que possui dois lados com a mesma medida, consequentemente, os ângulos da base sendo congruentes. Então, este ângulo daqui é igual a este ângulo daqui, ok? Isso aqui seria a nossa representação para um triângulo ser isósceles. Tudo bem? Aí, o que acontece? Ele pode ser isósceles, nesse caso, da seguinte maneira. Nós podemos ter B sendo a mesma medida que C, ok? Com isso, o nosso beta vai possuir a mesma medida que 2θ, pela propriedade de triângulo isósceles. Ou pode acontecer o seguinte, A ser igual a B, consequentemente, na verdade, A ser igual a C. Consequentemente, nós vamos ter que beta tem que ser igual a θ. Ok? Então, são esses dois casos. O primeiro deles, beta ser igual a θ. Ou, segundo caso, B ser igual a C. Então, beta ele é igual a 2θ. Ok? Se isso daqui acontecer, nosso primeiro caso, se beta é igual a θ, no lugar desse beta, eu posso jogar θ. Ficou θ, θ, 2θ. Então, aqui nós vamos ter... Qual que é a soma mesmo dos ângulos internos de um triângulo? 180, né? Então, nós vamos ter θ, que seria esse primeiro, mais θ, que seria o segundo, mais 2θ. Isso aqui tem que dar 180 graus. Então, θ mais 2θs, 4θs, que é igual a 180 graus. Então, θ é igual a 180 dividido por 4, 45 graus. Essa aqui seria a ideia para a primeira suposição nossa. Agora, vamos para a nossa segunda suposição. A segunda suposição, que seria a verde, ela fala o seguinte, fala que beta, que está aqui, não mudou a cor. Vamos lá, professor. Fala que beta, que está aqui, ele é igual a 2θ. Ok? Então, nós vamos ter θ mais, que seria o primeiro aqui, 2θ mais 2θ. Isso aqui é igual a 180 graus. θ mais 2θ mais 2θ são 5θs.
que é igual a 180 graus. Θ é igual a 180 dividido por 5, 36. Então, θ, para esse caso, é 36. Logo, quais são os possíveis valores de θ? 45 graus e 36 graus. Ficou claro, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Negações? Questionamentos? Olha lá, hein? Pergunta lá para mim depois. Vamos lá para a letra B. B. Prove que se C é igual a 2A, então beta ele tem 90 graus. Ok. Vamos apagar tudo aqui para fazer esse exercício. Tudo bem? O que ele falou? C vale 2As. Então, vamos colocar aqui no lugar dele 2A. O que a gente pode fazer nesse exercício? Vamos mudar aqui a cor para vermelho. Eu posso pegar, vamos nomear aqui de A, cada vértice, B, C. Ok? Só para facilitar as nossas contas. Eu posso pegar no vértice B, fazer a bissetriz. O que a bissetriz faz? Divide o ângulo que temos aqui pela metade. Então, ele vem aqui e foi. Com isso, o que aconteceu? Nós temos aqui um ângulo θ. Aqui também nós temos um ângulo θ. Ok? Aqui vamos chamar P. Aí o que acontece? Vocês repararam que no momento que nós fizemos isso, BA, ok? Vale 2As. Aqui vai valer A. Agora eu quero que vocês reparem o seguinte triângulo. A, B, P. Esse triângulo daqui. Vocês repararam que este triângulo possui ângulo θ e θ, ou seja, ele está sendo isósceles. Se ele está sendo isósceles, nós temos que esta medida é a mesma que esta. Ok? Aí o que acontece? Existe uma propriedade no triângulo isósceles, que se eu fizer sua altura, ela divide exatamente a base na metade. Então, aqui na nossa base, a gente pode fazer o seguinte. Vem aqui, nós vamos ter que B até esse ponto aqui, que eu vou chamar de M, ok? A BM vai valer A. E MA também vai valer A, ok? O que acontece? Como é uma altura, nós temos um ângulo de 90 graus em ambos os lados. Tudo bem? Agora eu quero que vocês reparem de novo. Aqui, BM não está valendo A. E BC também não está valendo A. Ambos possuem ângulo. Olha o triângulo CBP. Ele não possui um ângulo aqui de θ. E o triângulo BMP também não possui. E ambos compartilham BP como lado em comum. Então, o que aconteceu? Nós temos uma congruência aqui na letra B, ok? Nós temos uma congruência do tipo lado, ângulo, lado, entre o triângulo. Vou arrumar aqui eles na ordem. Entre o triângulo BPC, ok? Aqui para nós é um ângulo, o nosso ângulo θ. Aqui mede A. Aqui é o ângulo em comum. E aqui eu não sei, tanto faz. Aqui nós temos aí o outro triângulo, que seria deixar na mesma posição. M,
M, P, B. E aqui o nosso ângulo θ, a medida A e o ângulo em comum. Ou seja, como eles são congruentes pelo tipo lado, ângulo, lado, o que acontece aqui? Todos os lados e todos os ângulos são congruentes. 2 a 2. Ou seja, nós temos que este triângulo daqui, ele é totalmente congruente a este, em seus lados e ângulos correspondentes. Ou seja, BM vale A, BC vale A, o ângulo B é θ, o ângulo B é θ, a medida BP é compartilhada nos dois, e o ângulo aqui em M, ele também é congruente ao ângulo que está em C. Com isso, este ângulo de 90 graus está aparecendo aqui. Isso prova para nós que o beta vai ser 90 graus para este caso. Tudo bem, pessoal? Essa é a ideia para esse exercício. Algumas figuras geométricas são utilizadas em símbolos, como, por exemplo, a estrela de Davi, na figura 1. A partir das figuras 2 e 3, desenhou-se um esquema representado a figura 3, que não obedece a uma escala. Sabe-se que na figura 3 estão representadas uma circunferência de centro no ponto O e um triângulo equilátero ABC inscrito nesta circunferência. Considerando que o raio da circunferência é raiz de 48, respondo aos seguintes itens. Letra A, determine a medida do lado do triângulo ABC. Tá. Então, ele está referindo-se primeiramente a esta figura 3. Ele falou que o raio da circunferência vale raiz de 48. Então, se eu pegar do centro que nós temos até essa parte daqui, C, ela vale raiz de 48. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, vou recortar esse triângulo ABC e vou jogar ele aqui maior para nós, aqui em cima, maior para nós vermos. Então, aumentar. Ok? Essa seria a nossa ideia. Aí o que acontece? Ele falou que existe um centro, mais ou menos aqui, que é o nosso O, e que de C até O... Ô, professor, vamos lá. De C até O nós temos um ângulo uma medida de raiz de 48. Ok? O que acontece aqui? Vamos pensar um pouquinho, tá? Lembram daquela parte que nós estudamos sobre baricentro? Seria o encontro de todas as medianas? O que ele faz, esse baricentro? Ele ia do centro, do vértice, no caso, de uma das nossas... de um dos vértices do nosso triângulo, e até o ponto médio, ok? Do lado oposto. Então, nós tínhamos essa situação. Aí, depois aqui, nós tínhamos essa situação, e aqui, essa situação. E o C, o O, no caso, seria o centro, que seria de um triângulo circunscrito, ok? De um círculo circunscrito neste triângulo, que vem a lembrar a parte que a gente estudou em centro, circuncentro, tudo bem? Por que eu estou falando disso? Porque em um triângulo equilátero, lá no finzinho da nossa aula sobre a matemática 2, aula 8, nós tínhamos que a geratriz, no caso o baricentro, certo? Não a geratriz, o baricentro, o incentro e o circuncentro, eles eram todos no mesmo ponto. Então, pelo circuncentro, eu consigo gerar um círculo circunscrito no meu triângulo. E pelo baricentro, que é o nosso G, eu vou ter essa relação daqui. Ele divide
esse segmento de reta em uma proporção 1:2. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou limpar a figura. Está dessa forma. CO, e se eu continuar até aqui, ok? Ela vai estar sendo dividida em uma proporção de 1:2. Tudo bem? Toda essa parte que nós temos, ela é a nossa altura. Ok? Então, quanto que eu posso pensar sendo o nosso 48? O meu 48, eu posso pensar ele sendo como 2/3 da minha altura toda. Professor, por que 2/3? Por causa disso daqui. O nosso baricentro, ele dividiu numa proporção 2:1, certo? É a mesma coisa que se eu fizesse isso, ó. Quantas partes estão em vermelho? 2 partes em vermelho de quantas? De 3. Então, a nossa raiz de 48 aqui, ok? Ela é 2/3 da minha altura toda. É como se eu tivesse dividido a altura toda e pegado só essa parte daqui. Ok? Essa seria a nossa ideia. Então, com isso, conseguimos calcular o valor da altura do nosso triângulo. Então, nós vamos ter que, simplificando, passando 3, multiplicando e o 2 dividindo, h vai ser igual a 3 raiz de 48 sobre 2. Ok? Essa é a nossa ideia. Aí, o que a gente pode fazer agora? Podemos calcular a partir... Como o nosso triângulo, primeiro, ele é um triângulo equilátero, ele tem um ângulo... Todos os ângulos internos são de 60 graus. Eu tenho a altura... Vamos fazer aqui outro. Nós temos a altura total dele, que é 3 raiz de 48 sobre 2. Nós temos aqui um ângulo de 60 graus e o lado, ângulo de 90. Então, podemos utilizar o cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, seno de 60 graus. Ele é igual a cateto oposto, 3 raiz de 48 sobre 2, dividido por L. Quem que é seno de 60? É raiz de 3 sobre 2, que é igual a 3 raiz de 48 sobre 2 sobre L. Multiplica cruzado. Nós vamos ter que L raiz de 3, ele é igual a 2 vezes 3 raiz de 48 dividido por 2. Podemos simplificar. L será igual a 3 raiz de 48 dividido por raiz de 3. Esse raiz de 3 podemos simplificar, colocando raiz de 3, raiz de 3. Então, nós vamos ter L, 3 raiz de 48 vezes raiz de 3 sobre 3. Simplifica, simplifica. Agora, nessa parte, nós vamos ter o seguinte, que dá de fatorar 48. Vamos lá, mudar aqui a cor. Simplificando por 2, 24. Por 2 de novo, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Então, para nós ficou aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado vezes 3. Então, e está multiplicando aqui, então podemos colocar todas elas em uma raiz só, ok? Então vai ficar isso aqui, ó, raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, que seria essa parte, vezes 3. Vezes o outro 3 que está aqui. Só que 3 vezes 3 é 9. Ou seja, quanto que é raiz quadrada de 4, que é 2 ao quadrado? É 2. Raiz quadrada de 4 de novo, é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Tem medida?
centímetros, que foi dado aqui para nós, raiz de 48, ok? Essa seria a ideia que nós temos para a medida do lado do nosso triângulo, 12 centímetros. Tudo bem? Vamos lá para a letra B. Determine a área representada pela cor cinza, que no caso aqui para nós é branca, na figura 3. Então, seria essa figura daqui. Vamos lá para a próxima página. Vamos fazer aqui. A ideia é que nós temos um círculo. Neste círculo, nós temos um triângulo equilátero. Ok? Nós vimos, o que ele pediu? Ele pediu essa parte daqui. Tudo bem? Nós vimos aqui no exercício que a medida da base, ou seja, de todos os lados, na verdade, do nosso triângulo são 12 centímetros. Então, aqui são 12. Ele disse que o raio para o nosso círculo é raiz de 48. E também nós descobrimos, no exercício passado, que a altura aqui para este triângulo vale 3 raiz de 48 sobre 2. Então, aqui temos 3 raiz de 48 sobre 2. Então, quem que é essa área rachurada? A área rachurada, ela vai ser igual à área do círculo menos a área do triângulo. A área rachurada é igual à área do círculo. 2, não, é πr ao quadrado. 2πr é o comprimento, não se esqueça. Menos a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. A área rachurada, π é π. Raio, raiz de 48. Ao quadrado menos base, 12. Vezes altura, 3 raiz de 48 dividido por 2. Dividido por 2 de novo, ok? Que seria dessa parte daqui. Então, aqui o que a gente pode fazer? Ó, raiz quadrada simplifica com o ao quadrado. A área rachurada vai ser igual a 48π. Agora aqui, 2 simplifica por 12, vão dar 6. 2 simplificando o 6, vão dar 3. 3 vezes 3 são 9. Então, menos 9 raiz de 48. Ok? Centímetros quadrados. E essa aqui é a nossa resposta para a letra B. Ok? Espero que tenham gostado dessa aula. Se a gente for parar para analisar esses exercícios que eles estão na parte de atividades discursivas, eles são um pouco mais pesados, a gente sabe disso, tudo bem? Eles vêm de vestibulares, que a gente fala que são vestibulares mais renomados, seriam a parte discursiva desses vestibulares mais renomados que nós temos no país, tudo bem? Dá uma olhada no vídeo, vê ele com carinho. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. A gente está aqui para estar te ajudando, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de matemática, tudo bem? E na próxima aula, a gente começa a verificar o conteúdo que seria do nosso livro 3, tudo bem? Então, um forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Abração, pessoal. Até mais.